Olha, antes Boa de mais noite. nada, vamos só fazer uma correção que não é nossa, é do próprio Biden. A Casa Branca acaba de desmentir o próprio Biden, dizendo que ele ouviu errado a pergunta sobre Venezuela e que ele não pensou que a pergunta tivesse sido sobre justamente a eleição, se ele apoiava ou não uma nova eleição na Venezuela. O que ele estava dizendo é se ele achava ou não absurdo o que estava acontecendo na Venezuela. Enfim, é aquelas situações que acabam evidenciando o óbvio da situação americana hoje. Enfim, a Casa Branca diz que Biden não tem essa posição de defender uma nova eleição na Venezuela. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, Itamaraty também não concorda com o Lula, né? O Itamaraty está falando. Exato. Exatamente, Insiste exatamente, nas Thales, atas. perfeito. Perfeito, Thales, perfeito. Porque é curioso, porque no governo brasileiro a gente continua ouvindo que essa não é a posição oficial, né, tanto do Palácio Planalto como do governo, perdão, do Itamaraty, e agora o Biden, depois de responder a uma pergunta, ele estava entrando no helicóptero, ele foi perguntado se ele defendia uma nova eleição, ele disse, Yes, I do, sim, né, basicamente em português. E agora a Casa Branca oficialmente desmentindo o próprio presidente, dizendo que ele não ouviu a pergunta de forma correta. Enfim, então vamos só clarear essa parte aqui para deixar muito claro que Biden então entendeu errado a pergunta original. Muito bem. Agora, o que não há nenhuma dúvida, onde não existe nenhuma dúvida, é o fato da Colômbia ter publicado Gustavo Petro, presidente da Colômbia, ter publicado nas redes sociais o plano, uma espécie de roadmap, né? O caminho para a saída pacífica e política na Venezuela. E qual que é essa saída? Em primeiro lugar, segundo Petro, e aí sim, publicado nas redes sociais, não pode dizer que foi um problema de audição. Nas redes sociais ele publicou: primeiro ponto, retirada das sanções internacionais. Segundo ponto, anistia nacional e internacional a todos. O que quer dizer isso? Anistiar aqueles que estão presos hoje, ou seja, os presos políticos que o Maduro fez, mas também uma anistia ao próprio Maduro e a todo o regime chavista, ou seja, uma anistia geral, nacional e internacional. Por que internacional? Porque, obviamente, existem pedidos de prisão a Maduro e alguns dos seus aliados nos Estados Unidos e em outros países. Então, ponto número dois, anistia. Ponto número três, uma situação política na qual todos os partidos possam participar da vida política. Outro ponto fundamental, a criação de um governo de coalizão, um governo de transição, no qual oposição e regime chavista poderiam fazer parte. E aí, finalmente, a convocação de uma nova eleição. Ou seja, é um processo muito mais longo do que parecia que estava sendo colocado pelo Celso Amorim ou por algum outro interlocutor brasileiro, dizendo: não, vamos realizar uma nova eleição, um segundo turno. Não. O que o Petro fala é de um processo muito mais longo, muito mais elaborado, justamente com uma construção de uma transição.